Jesus, menino tão comum, o mundo nem notou que o rei nasceu. Chegou tão frágil, chegou tão simples, chegou sem honra, sem menção. Mas onde estão os que esperavam? Por que não há celebração? O Rei dos Reis se fez menino e vem com ele a salvação. Mas onde estão os governantes? Por que não vem render louvor? Já renasceu a esperança, pois já nasceu o Salvador. Naquela noite azul, tão cheia de amor, muitos pastores nem trazem louvor, e os magos do Oriente com presentes vêm homenagear o que nasceu. Não foi preciso pompa e honra, não foi preciso comoção. Os próprios anjos celebraram, cantando hosanas a Jesus. O céu chorou de alegria, o universo emudeceu. O Rei dos Reis se fez menino lá em Belém. Jesus nasceu. O céu chorou de alegria, o universo emudeceu. O Rei dos Reis se fez menino lá em Belém. Jesus nasceu. O Rei dos Reis se fez menino lá em Belém. Jesus nasceu. Muito bem, meu irmão, hoje você é bem-vindo aqui nesse lugar, amém? Que bom ver o irmão, eu não sabia que o irmão cantava tão bonito, né, irmão? Que Deus seja louvado. E tem uma família que está seguindo aí, né? Conheço o irmão lá da APL, um bom tempo, né, irmão? Que Deus abençoe. Irmãos, Deus é amor. E pensando nisso, ele usa João e ele diz assim, que quer que também você tenha saúde. Pensando nisso, a igreja de Deus, ela tem materiais, tem instrumentos para ajudar eu e você a entender esse assunto. Pensando nisso,
nós vamos ter aqui duas pessoas muito especiais, usadas por Deus, que uma estará fazendo a parte da manhã, que é agora. Convido aqui a nossa irmã Kátia, por favor, Kátia. A irmã Kátia é do Jardim das Oliveiras, é isso, minha irmã? Está aqui, vamos dar uma cena de boas-vindas, está aqui. E na parte da tarde, a nossa irmã Onilda, por favor, irmã, que é lá da Vila Bormilha, é isso? Distrito de Freguesia do Ó. Vamos dar uma cena de boas-vindas. Então nós vamos ter duas partes. Pela parte da manhã, o instrumento do Senhor. Pela parte da tarde, o instrumento do Senhor. E você é convidado a estar aqui no JA às 5 horas, 17 horas. Irmãos, foi combinado de amanhã a gente ter uma aula culinária. Essa aula foi cancelada, mas prometo que nós vamos voltar em outra data para só aprender a fazer comida, não é isso, irmã? Fazer comida, leite de amendoim, é isso? É um monte de coisa aí. Então, você é o nosso convidado. Mas, por aí hoje, vamos ficar com a nossa irmã Kátia, de manhã, e à tarde a nossa irmã Onilda, que o Senhor te use, viu, irmã? Um feliz sábado para você. É muito bom estar na casa do Senhor. Eu não conhecia essa igreja, tem 1 ano e pouco que eu estou morando na região. E eu não conhecia aqui essa igreja do Jardim dos Ipês. E é muito bom, né? A gente encontrar a família de Deus por todo lado. E a gente não se sente estranho por causa disso, né? Eu estou muito feliz que hoje veio uma amiga de muitos anos, que eu não via, que é a Deusa, foi apresentada pela manhã. Há muitos anos não via, e ela está com alguns amigos. É muito bom ter vocês aqui. Também minha filha está acompanhando. E aí a gente se sente mais em casa ainda, né? Abra a sua Bíblia. O irmão já citou o verso que eu vou começar, né? Mas abra a sua Bíblia em 3 João, versículo 2. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, estamos aqui agora com a Tua palavra aberta. Sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto para aprendermos lições vindas de Ti, cheias de amor para a nossa vida, Senhor. Prepara-nos para isso, em nome de Jesus. Amém. Então, na minha Bíblia diz assim: amado. Já começa com uma palavra linda, né? Uma palavra de carinho, amado. Isso é para você, de Jesus para você. Amado, eu desejo que te vá bem em quantas coisas? Em todas as coisas. E essa semana eu estou estudando um livro, e o autor do livro, um médico, e ele fala assim, na parte que eu li essa semana, ele disse assim: quando na Bíblia está escrito que, aqui veja, que vá bem em todas as coisas, Deus está querendo dizer que Ele quer que a sua saúde física seja ótima, que a sua saúde emocional seja ótima, que a sua saúde espiritual e a parte social, relacional seja ótima. Então, assim, quando está escrito bom, é porque é para ser excelente. E é isso que Ele tem para nós. E é isso que Ele quer para nós. E nós, como o Israel atual, nós temos essa missão. E nós vamos entender um pouquinho sobre isso que Deus deseja para nós. Esse assunto aí, nessa data, eu estava estudando esse livro, e eu gostei tanto, que aí eu montei o que nós vamos estudar hoje aqui. Então, se você quiser ver na íntegra, depois à tarde em casa você pode ler, né, o capítulo 41 do Mente, Caráter, Personalidade, volume 2. Tá? Eu fiz assim um Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Então, nós vamos acompanhar aí algumas coisas. Nós sabemos que o cérebro
é o comando do nosso corpo. Então, é ali a capital do nosso corpo. Assim como Brasília é a capital do Brasil, o cérebro é o comando do nosso corpo. E vejam que interessante, olha só. O cérebro é o órgão e instrumento da mente e controla tudo. A fim de que as outras partes do organismo sejam sadias, o cérebro precisa ser sadio, né? Se o presidente não controla direito, o resto vai mal. Então, o controle que é o cérebro tem que estar bem. E para que o cérebro seja sadio, olha aqui, o sangue precisa ser puro. E como é que o sangue vai ser puro? Olha aqui, se pelos hábitos corretos do comer e do beber o sangue se conserva puro, o cérebro será alimentado de maneira apropriada. Simples, né? Muito simples. Então, o cérebro comanda, ele precisa ser bem alimentado, ele vai ser bem alimentado pelo que eu como. E aí a gente já começa a pensar, né? O que está alimentando o meu cérebro, o meu sangue? Né? O que a gente já pode ir lá pensar no que a gente tem na geladeira, nos armários, na fruteira, né? E se aquilo lá vai se tornar num sangue bom ou num sangue ruim. Agora vejam só. Tudo que a gente come, isso aqui então é um esboço de um estômago, né? Existem pessoas que comem e parece que tem um fogo lá dentro. Já viram pessoas reclamar? Nossa, que queimação que eu estou sentindo, né? Não é para ser assim. Isso é um problema que está acontecendo. Então, tudo que a gente come passa aqui pelo estômago, depois, na parte intestinal, ele vai ser absorvido, vai lá para o sangue e vai se transformar em sangue. E olha só, esse sangue vai para os músculos, né? O sangue vai para os ossos. Ah, mas osso também tem sangue? Tem, osso também tem sangue. Esse sangue vai para o coração, embora o coração seja uma bomba que faz todo o trabalho de levar o sangue para todo o corpo, o coração também é músculo e ele precisa de sangue para funcionar. E principalmente, olha aqui o nosso foco, este sangue vai para o cérebro. Então vejam só que responsabilidade cabe a nós avaliarmos e escolhermos o que nós vamos comer e o que nós vamos beber, né? E vejam só, a transformação do alimento em sangue bom é um processo maravilhoso e complexo. E todos os seres humanos precisavam compreender este assunto. Vejam que, assim, isso é o quê? É Deus inspirando uma pessoa para falar a nós. Então, Deus deseja que a gente conheça. Nós não devemos ser completamente leigos. Não precisamos fazer medicina para entendermos. Mas alguma coisa a gente precisa entender. Vejam só. Cada órgão do corpo, ele vai pegar nutrição para conservar em ação todas as partes, tudo que você possa imaginar do seu corpo. E olha só, o grande construtor mestre, que é o nosso Criador, ele está em atuação a cada momento, alimentando com vida e forças cada músculo e tecido, desde o cérebro até a ponta dos dedos das mãos e dos pés. E eu fico encantada, porque assim, ele nos criou, e ele não deixou assim, olha, eu criei o irmão Edinaldo, eu criei o irmão Edinaldo e agora ele está lá, ele fica por conta. Não, Deus vai cuidando de cada detalhe. Quantos tomaram café da manhã hoje aqui? Alguns, né? Eu não sei o que vocês comeram, mas, por exemplo, aqueles que comeram pão, vocês sabem que tipo de enzima está sendo liberado para digerir esse pão que vocês comeram? Entenderam? Olha só, mas o Senhor sabe, e aí Ele manda o nosso corpo liberar aquela enzima, aquela ptialina para digerir aquilo no nosso corpo. Quando você leva um susto, o que acontece com o coração? Ele bate, dispara, né? Você não precisa avisar, ó coração,
eu acabei de levar um susto, você acelera, porque senão vai dar problema. Não, ele acelera, né? O Senhor já fez isso, ele cuida. E depois de um tempo você para, quando você dorme, o coração fica tranquilo. Você não precisa se preocupar, olha, coração, agora você fica mais calmo, que agora eu vou dormir. Não, o Senhor cuida de tudo. Não é lindo isso? Pensar assim, Ele cuida de cada detalhe da vida de todos nós. Ele é lindo, Ele é maravilhoso, é o nosso Criador. Vejam só. O que acontece? Condescender é você fazer o que todo mundo faz, que a gente sabe que não é certo. Olha só o que acontece. A condescendência com apetite é a maior causa do quê? Debilidade física e mental. Que sério, né? Olha aqui, e está junto ao alicerce, ou seja, as bases da fraqueza que se encontra por toda parte. Já viram pessoas assim, ó? Vivem cansadas, vivem prostradas. A gente come para o passado ou come para o futuro? Para o futuro, né? Para as horas que a gente vai comer. E existem pessoas que comem, então a gente come para ter energia. E existem pessoas que comem que, ao invés de terem energia, disposição para continuar as horas do dia, acabam de comer e ficam desse jeito. Ai, eu queria uma cama agora. Ai, eu queria um sofá, uma rede, alguma... Não conseguem terminar. Por quê? Alguma coisa está errada. Aqui diz o quê? Olha, condescenderam com apetite. Eu trabalhei no hospital e tinha a secretária, e depois do almoço ela falou, Kátia, eu termino de almoçar, depois eu venho, quase não consigo terminar o plantão. O que será que é? Eu falei, o que você come? Ela falou, eu como o que você come, a gente come no mesmo lugar. Eu falei, não. Falei, eu não tomo suco. Aí ela pensou. Falei, eu não como a sobremesa. Aí, não adventista essa moça. Ela falou, nossa, eu tomo suco, eu como a sobremesa, depois eu atravesso a rua, vou lá na padaria e compro uma bomba de chocolate. Aí eu falei, então mude, tente mudar. E aí, vejam, irmãos, passou um tempo, aí ela veio falar comigo, Kátia, olha o que aconteceu. Eu fiz aquilo que você falou, e aí agora eu consigo dar o resto do plantão sem sono, eu saio daqui, eu vou para a faculdade, eu consigo assistir às aulas acordada, porque eu ficava com sono, cochilando, e depois das aulas ainda tenho pique para fazer os trabalhos que os professores passaram, e meus colegas estão falando, Cris, o que você fez? E aí eu contei para eles. Não é interessante? Que coisa simples. Coisas simples. Eu falo que as bênçãos de Deus são para todos. É acessível a todos. Uma pergunta, ela gastou algum dinheiro para fazer essas mudanças? Não, não gastou nada. Fez só algumas mudanças e usufruiu dos benefícios. Mas vejam só, seguindo aqui. Nós não devemos, bem para nós, essa citação, não devemos prover para o sábado um suprimento mais abundante ou maior variedade de alimento do que nos outros dias. Geralmente a gente faz assim, né? No sábado aí a gente faz e vai e inventa, pobre da mãe, da dona de casa, né? Porque fica assim mais atribulada ainda. Agora vejam só, ao contrário, o alimento deve ser mais simples, devendo-se comer menos, para que a mente esteja o quê? Clara e vigorosa, para que a gente compreenda as coisas espirituais. Existem pessoas que costumam ter dor de cabeça no sábado. Nossa, todo sábado eu tenho dor de cabeça. Come mais, mistura mais e fica mais parado. E aí dá aquela confusão no corpo, né? Então vejam só, comer em excesso anuvia o cérebro. Anuvia quer dizer, deixa a mente assim e não fica clara. E aí o que acontece? A gente pode ouvir as mais preciosas palavras e nem entende.
porque a mente está confusa devido à alimentação imprópria. Comendo demais no sábado, muitos têm feito mais do que imaginam para desonrar a Deus, porque a gente vem aqui, sai, e aquela mensagem que foi preparada, né? Que a gente podia se banquetear, aquilo às vezes não faz mudança, não faz diferença nenhuma na nossa vida. Então, no sábado não deve ser assim, muitas variedades. Vamos simplificar, né? Vamos simplificar mais, para que a gente tenha a mente clara e consiga entender o que Deus quer falar conosco. Porque Deus fala conosco através dos delicados nervos do nosso cérebro, né? Por isso que há tanta luta, né? Nós precisamos manter o nosso lobo frontal funcionando bem. E isso é através do quê? Do sangue. Tem outras coisas também. Vejam só, que sério isso aqui. Pelo apetite, Satanás controla a mente e o ser todo. Porque se ele controla a mente controla o corpo, não é assim? Vejam que sério. Milhares que poderiam ter vivido passaram para o túmulo como destroços físicos, mentais e morais, porque sacrificaram todas as suas faculdades à condescendência com o apetite. E aí, o que Deus fala disso? Muitas pessoas, aqui está dizendo que morrem antes da hora e deixam de cumprir o propósito para o qual Deus as colocou aqui. Não é sério isso? Porque cada um de nós aqui tem uma missão e um propósito. E quando eu descuido da saúde, além de eu dar trabalho para as pessoas que estão à minha volta, né, eu vou morrer antes. E não vou cumprir o propósito para o qual Deus me colocou aqui. Abra a sua Bíblia agora em João, capítulo 10, versículo 10. É um texto bem conhecido, mas vamos ler na palavra de Deus. A minha Bíblia diz assim, todos acharam? O ladrão não vem senão para quê? Roubar, matar e destruir. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, em plenitude. Então, assim, cabe a nós escolhermos o que nós queremos. Se nós queremos ser invadidos, porque Satanás não pede licença, ele vai invadindo. Ou se nós vamos convidar Jesus para entrar e para fazer. Então, isso, o livre-arbítrio está nas minhas mãos, né? Nós precisamos pedir que o Senhor nos ajude, porque Ele não invade nunca. Eu falo que Jesus é um Lorde, é educado. Ele só vai te ajudar se você pedir. Mas vamos seguir. Nós buscamos muito a felicidade, né? E vejam só o que a inspiração diz através desse texto. Os órgãos digestivos, então, é boca, esôfago, estômago, intestinos, né? Que são os órgãos digestivos. Eles desempenham parte importante na felicidade de nossa vida. Que coisa, né? Agora aqui, Deus nos deu inteligência, nós somos seres racionais, para que pudéssemos saber o que usar como alimento. Vocês sabiam que até a galinha, quando ela está lá picando, né, não quando ela só come ração, mas quando ela é solta, ela escolhe o que ela vai comer? Até a galinha com aquele cérebro minúsculo, ela consegue fazer isso. E agora vejam aqui, para refletirmos. Não deveríamos nós, como homens e mulheres ajuizados, né, inteligentes, analisar se o que comemos é próprio ou se vai causar dano para nós? Né? Deus nos deu uma mente. Não sei quantos tem cachorro aqui, eu já tive cachorro. Quando o cachorrinho adoece, o que ele faz? Primeiro ele para de comer a comida que a gente dá, né?
depois ele vai lá, come capim, o capim parece que é absorvido ali a propriedade do capim, depois ele põe para fora aquilo, e depois ele fica tomando água, não é assim? E aí depois, passam uns 3 dias, ele está bom e fica feliz, não é? Agora, olha, eu trabalhei em hospital 21 anos, e no hospital é assim, não sei quantos já precisaram de hospital, mas tem o café da manhã, no meio da manhã tem um lanche, depois tem o almoço, no meio da tarde tem um lanche, depois tem a janta, e se bobear ainda tem uma ceia antes de dormir. Quando é que o estômago descansa? Não descansa. Trabalhando o tempo todo. Aí o sangue fica aqui, ó. Se o sangue fica aqui, vai faltar no cérebro. Não é sério isso? Continuando aqui, olha. Pessoas que têm azia, aquele foguinho, como o desenho que a gente colocou ali antes, possuem, em geral, má disposição. Não sei se já viveram com alguém que tem azia. Mas, olha, parece que tudo para elas é contrário e elas são inclinadas a tornar-se mal-humoradas e irritáveis, essas pessoas. Se deve haver paz entre nós, nós precisamos dedicar mais atenção para que tenhamos um estômago pacífico. Por quê? O que nós comemos é diretamente proporcional ao nosso humor. Não é sério isso? Deus nos deu sabedoria para a gente avaliar o que a gente está fazendo. E Ele é lindo, Ele nos ama. E Ele a cada dia Ele vai com amor nos mostrando, filho, muda aqui, muda ali. E é interessante que quando a gente pergunta para Ele, Ele vai pontuando. Eu às vezes pergunto para Deus, falo, Senhor, o que eu tenho que fazer agora? E Ele fala. E aí, às vezes, a gente pergunta para mudar ou só para saber? A gente tem que mudar, né? Senão chega um momento que ele não vai falar mais. E agora, olha só, que sério isso aqui. Devemos estar de sobreaviso contra o comer demais, ainda que sejam alimentos mais saudáveis. Já que é bom, eu posso comer um montão, né? Às vezes a gente pensa. Não, olha aqui. A natureza aqui é o nosso corpo, né? Nosso corpo não pode usar mais do que se requer para a formação dos vários órgãos do corpo. E o excesso embaraça o organismo. Quando a gente come demais, a gente está falando de coisas boas. Comer demais embaraça. O corpo não consegue lidar com aquilo tudo. E olha, muitos casos do que se chama, de novo, olha, deficiência mental, é o que? O estômago sobrecarregado, que esgota o corpo e debilita o espírito. Bagunça tudo. Alguém aqui já tomou trem ou ônibus muito cheio? Eu morava numa região de Caieiras e para vir para São Paulo, a gente vinha de trem. E uma vez eu tomei o trem, estava tão cheio, e eu estava tão apertada que o pulmão não expandia. E eu falei, Senhor, agora eu vou morrer asfixiada. É engraçado, mas é mesmo. Eu falei, Senhor, eu não tenho mais ar. E assim, estava tão fechado, né? Porque você tem que se proteger um pouco, e aí as pessoas te apertam. E aquilo, né? Mas não morri. Graças a Deus, né? Não morri. Mas vejam, quando a gente come demais... Então, assim, quando você tá num negócio desse, você precisa descer logo, você tem que ficar na porta, porque senão você não consegue sair. Então, imaginem o estômago de vocês cheio, igual um trem ou um ônibus desse. A gente enche, e daí dá para mexer lá dentro? Porque o estômago, ele não tem dente. Ele precisa fazer um movimento. E se ele está muito cheio, como que vai fazer o movimento? Não faz o movimento. E aí, um alimento ali, muitas horas, num lugar quentinho, né, abafado, cheio de ácidos, ele começa a apodrecer. Mesmo que sejam coisas boas, nós estamos falando de coisas boas, as ruins nem precisa falar, né? Então, eu como demais, coisas boas, acontece isso, fica muito tempo ali e a digestão fica pesada, ele não consegue fazer a digestão, começa a apodrecer. Começa a apodrecer. Já viram uma coisa podre? Como é que é o cheiro? Aquele cheiro horrível é o quê?
São gases venenosos. E daí aquilo vai para onde? Para o sangue. E como é que vai o sangue para o cérebro? Um caos, né? Um caos. É sério isso. Olha só. A contemporização com o apetite. Contemporizar é você fazer o que todo mundo faz, é comer errado, é comer demais. Então, a contemporização com o apetite no comer demais é chamado de quê? Glutonaria. Vamos ler esse texto antes de continuar. Gálatas 5, também é um texto conhecido. Aqui fala dos pecados da carne. Gálatas 5, de 19 a 21. Vamos ler já o verso 21. Aqui vem listando, então, vários pecados. E aqui diz, versos 21. Alguém pode ler o verso 21? Gálatas 5, 21. Que sério, né? Que sério, não sou eu que estou falando. Mas aqui põe a glutonaria como um pecado, né? E fala que não vão herdar o reino dos céus. Agora, por quê? Como assim? Comer é pecado? Agora, quero que vocês entendam o que acontece quando a gente come muito, mesmo que sejam coisas saudáveis, então aquilo se transforma num sangue ruim. Esse sangue ruim vai para o cérebro. E como vai ser nosso pensamento? Vai ser um pensamento ruim também. E aí, a gente começa a olhar uma coisa errada. A gente fala, isso não é tão errado assim. Acho que não tem problema. E a gente começa a abrir exceções. E a gente começa a achar que aquilo é normal, que não tem problema. E se eu estou em pecado, não estou falando da glutonaria, estou falando em algum outro pecado. E se, pelo meu comer errado, a minha mente acha que aquilo não tem problema, eu vou pedir perdão para Deus se eu acho que não tem problema? E se eu não pedir perdão para Deus, o que acontece? Ele não vai perdoar. E quem tem pecado não vai gostar de estar lá. Entenderam? Entenderam a seriedade disso? E Satanás quer que a gente tenha a mente confusa, para que a gente não entenda as coisas. Por isso que ele insiste em tanto que a gente faça, que a gente vá abrindo exceções, que a gente condescenda com o apetite, porque ele sabe que isso acontece. Ele quer que o nosso lobo frontal esteja todo turvo, todo obscuro, para que a gente não compreenda e não ouça a voz de Deus. Então vejam, a grande variedade de pratos, muitas vezes tomada numa só refeição, é bastante para produzir um estômago desordenado. Por isso, Deus requer de todo ser humano a cooperação. Deus pede a cooperação de nós para com Ele, a fim de que ninguém ultrapasse os limites apropriados, excedendo-se no comer, ou participando daquilo que a gente sabe que não é bom. Porque temperança é o quê? O que não é bom, eu nem olho, nem compro, né? Eu falo que a melhor coisa é a gente nem comprar. Eu conheci uma moça que ela falava, Kátia, eu compro só uma caixa de chocolate na compra e eu escondo de mim. Aí eu falei, como assim? Eu escondo de mim. Aí quando eu estou desesperada, eu vou lá. Falei, aí você acha, né? Aí eu como a caixa inteira. Então, quando eu comecei a aprender sobre saúde, fazer mudanças, o que eu fiz? Falei, eu não vou pôr a tentação dentro da minha casa, né? Então eu nem comprava, porque daí não é tentação. E depois a vontade passa e pronto, né? Então uma dica, a gente nem compra. Então aqui, Deus pede a cooperação com Ele, a fim de que não ultrapassemos os limites apropriados, excedendo-nos no comer, ou participando, então, de alimentos impróprios.
E esta condescendência, então, quando a gente faz o que não é bom, que a gente sabe, o que acontece? Isso vai fortalecer as propensões animalescas, a parte carnal. Nós temos a parte espiritual e a parte carnal. Não existe como as duas estarem em cima. Então, olha aqui. E embota os mais nobres sentimentos da alma. Todo o ser se degrada e o agente humano torna-se escravo do apetite, minando suas próprias rasteiras paixões sensuais. Existem pessoas que gostaria que fossem amarradas. Olha, me amarra porque eu não consigo. Se você diz que não consegue, você não vai conseguir mesmo, né? A gente tem que dizer, tudo posso. Então, nós temos que buscar ajuda nele. É difícil mudar paladar? Claro que é difícil, é um dos prazeres da vida. Mas uma boa notícia, quando a gente vai insistindo, porque em 2 semanas, as papilas gustativas da nossa boca, elas são trocadas. Então, se a gente insiste num alimento saudável, a gente começa a gostar, e daí você não vai fazer, ai, que ruim comer isso aqui. Você vai falar, que delícia, né? E faça uma experiência, isso é real. Comer em excesso também produz mente esquecida e perda de memória. Agora, isso aqui não é para a gente dizer, por isso que fulano vive esquecido. Não. Aqui a gente não está aqui para julgar ninguém, né? Então, existem outras coisas que traz perda de memória. Dormir tarde, dormir pouco. Tem uns alimentos também, né? Mas a gente precisa cuidar da nossa memória. Olha aqui. A intemperança no comer, mesmo alimento saudável, nos dá uma influência prostradora sobre o organismo, embota as emoções. Quer dizer, insensibiliza. E embota as emoções mais agudas e santas. A estrita temperança em comer é altamente necessária para a preservação da saúde e o vigoroso exercício de todas as funções do corpo. Agora você pensa um pouquinho se tem alguma coisa aí no seu corpo que não está boa. Só pensa. E você pensa, Senhor, por que está assim? E pergunte para Deus, o que eu tenho que fazer? Eu vou contar uma experiência minha. Só posso contar minha agora. Já há muitos anos a gente vem fazendo mudanças alimentares e reforma de saúde. E já tem uns 30 anos, mais ou menos. Mas eu comecei, eu ainda tinha uma dor na região renal, suprarrenal. Às vezes, no meio da noite, eu acordava com uma dor. E eu falava, Senhor, que dor é essa? Eu não estou entendendo. E eu achava que já estava fazendo tudo certo. E eu perguntei para Deus, eu falei, Senhor, o que eu ainda preciso mudar? E Ele me mostrou. E eu falei, nossa, isso também. Ele falou, também. E tem 2 anos que eu não uso mais esse alimento, que é o açúcar. Né? Eu não uso nem o açúcar mascavo mais. E aí, Ele me curou. E é tão bom você dormir a noite toda e não ter nenhuma dor. É muito bom. Né? Então, se você tiver algum problema, pergunte para Ele, que Ele vai lhe pontuar. Nós precisamos aprender a pensar sobre causa e efeito. Na medicina tradicional, eu posso falar, porque eu trabalhei muitos anos em hospital, como que é? Você vai para o médico, aí ele fala, o que você tem? Aí você fala assim, eu tenho uma dor de estômago. E aí ele te passa um antiácido, não é assim? Ou então a gente mesmo, eu estou com dor de cabeça, você vai lá na farmácia, ele te dá um analgésico, não é assim? Mas não é para ser assim. Deus nos deu raciocínio. Está doendo a cabeça? Uma vez um aluno falou, professora, minha cabeça está doendo, tem um analgésico. Eu falei, por que sua cabeça está doendo? Eu falei, quantas horas você dormiu essa noite? O que você comeu no almoço?
Você tomou líquido? Você comeu sobremesa? Você comeu coisa gordurosa? A gente tem que descobrir por que, que a gente está aquilo e a gente trocar, tirar a causa. E Deus efetua a cura, porque é Ele que opera e Ele que traz a cura. Essas citações aqui estão no capítulo, por isso que estão aqui. Não conheço ninguém, né? Mas vamos seguir. Olha, aqui diz que é perigoso comer carne, pois que os animais sofrem de muitas doenças mortíferas. Os que persistem em comer carne sacrificam a espiritualidade ao apetite pervertido. E continua, olha, comer carne faz correr perigo o organismo, embota, tira a sensibilidade, embota o intelecto e amortece as sensibilidades morais. Moral é o quê? É eu saber o que é certo e o que é errado. E vejam, a data que isso foi escrito, 1901, 1900. Quando eu tinha uns 13, 14 anos, não vou dizer há quantos anos isso, né? Mas meu pai tinha um amigo que ele era fiscal de carne, José Coelho. E aí, uma vez meu pai falou assim, Coelho, o que você faz? O fiscal de carne faz o quê? Ele falou, quando encosta o caminhão frigorífico lá, a gente examina as carnes e daí aquilo que está doente, a gente tira e deixa passar o resto. Aí meu pai falou assim, mas isso funciona mesmo? Ele falou, funciona nada, eles liberam uma propina para a gente deixa passar tudo. Isso naquela época. Achou que eu ia falar, né? E vocês acham que hoje está melhor? Vocês acham que hoje melhorou isso? Vocês acham que os animais estão saudáveis para serem colocados no açougue? Quando a parte animal do agente humano se fortalece pelo comer carne, as faculdades intelectuais diminuem proporcionalmente. Então, é uma gangorra. Se uma está forte, a outra está lá embaixo. Né? Não existe forma de as duas estarem equilibradas. Se uma está alta, a outra está baixa. Então, qual que nós estamos fortalecendo? A vida religiosa pode ser alcançada e mantida com mais êxito se for abandonada a carne. A irmã falou assim lá na classe que nós estávamos. Nós pregamos sobre a volta de Jesus, pregamos, mas assim, se Jesus viesse hoje, eu iria ou ficaria? Eu estaria preparado? A gente fala, né? Jesus está próximo de voltar, né? Acho que o Arnaldo falou, mas olha, a volta de Jesus se limita à minha vida. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Eu tenho que estar pronta hoje, né? E seguindo aqui, olha, a vida religiosa. Já li isso, né, irmãos? Não. A vida religiosa pode ser alcançada e mantida com mais êxito se for abandonada a carne, pois este regime estimula atividades intensas, as propensões concupiscentes e enfraquece a natureza moral e espiritual. Eu falo que nós estamos aqui como um treino para aquela vida que a gente quer, né? A gente fala que quer, mas será que a gente quer mesmo? Será que a gente quer mesmo ir para lá? Olha aqui. Em geral, o Senhor, aqui é Moisés e o povo israelita, em geral, o Senhor não deu carne para eles no deserto, porque sabia que esse regime suscitaria doença e insubordinação. E como aquele povo era rebelde, né? Mesmo sem comer carne, aquele povo era duro, né? Imaginem se comessem. A fim de modificar e levar as mais altas faculdades do espírito a exercício ativo, tirou deles a carne de animais mortos. Como que nós estamos? E vejam só, insalubre, então, é o que faz mal. Em matéria de reforma de saúde, nosso povo tem estado a regredir. Satanás vê que não pode ter tanto poder sobre as mentes quando o apetite é mantido sob o controle.
do que quando com eles condescende. E Satanás está constantemente em atividade para levar os homens à contemporização. Ele não para. É o tempo todo trabalhando ali, tentando nos derrubar. Sob a influência de alimento que faz mal, a consciência se estupidifica. É isso mesmo. A mente se torna obtusa, não consegue entender. Obtuso é bronco, é rude, é grosseiro. E desequilibra-se a sua suscetibilidade às impressões de Deus. Por isso que às vezes a gente lê, e aquilo não muda, a gente não entende. Muitas vezes porque a nossa mente está entorpecida pelas coisas que a gente usa. Vejam só o plano de Deus para nós. Deus deseja que nós, pela estrita temperança, e tem gente que fala que é fanatismo, né? Fanatismo. Não, estrita temperança. Conservemos a mente clara e aguçada, a fim de que possamos distinguir entre o sagrado e o profano. Devemos nos esforçar por compreender a maravilhosa ciência da inigualável compaixão e benevolência de Deus. Os que comem demais e os que comem alimentos que fazem mal trazem dificuldades sobre si e incapacitam-se para o serviço de Deus. Estou terminando. Quando contemporizamos com apetite e adoecemos, ou quando condescendemos com hábitos, estão vendo que aqui não fala só de comer, né? Aqui inclui outros hábitos. Poderíamos ficar aqui uma semana inteira falando sobre várias coisas. Ou condescendemos com hábitos que diminuem nossa vitalidade e vigor mental. A gente não consegue, olha aqui, não podemos ter um autoconceito do que Cristo fez por nós na cruz, nem uma justa estima das coisas eternas. Quando nossa mente é embotada, confusa e parcialmente paralisada pela doença, nós somos facilmente vencidos pelas tentações de Satanás. Que sério que é isso? E esse é o último slide. Vejam. O uso de alimento estimulante e indigesto é muitas vezes tão ofensivo à saúde como as bebidas espirituosas. Alguém sabe o que são bebidas espirituosas? Quando eu estava lendo esse capítulo, eu fui para o dicionário, porque eu falei, o que será que é bebida espirituosa? E o dicionário diz que bebidas espirituosas são bebidas alcoólicas. Vamos ler de novo agora, trocando essa palavra. Olha aqui. O uso de alimento estimulante e indigesto é muitas vezes tão ofensivo à saúde como as bebidas alcoólicas. E em muitos casos, lançam os alicerces para o quê? Embriaguez. Poucos há que se compenetram como deviam de quanto seus hábitos no regime alimentar têm que ver com a sua saúde, seu caráter, sua utilidade neste mundo e o nosso destino eterno. Foi feita uma experiência com ratos. Eu gosto muito quando a ciência comprova a inspiração, porque assim nós deveríamos ter a inspiração como palavra de Deus e ponto. Alguém falou lá na classe, a gente tem que aceitar sem questionar, mas a gente é questionador. E aí quando a ciência comprova o que a inspiração diz, eu fico vibrando, eu fico feliz. E foi feita uma experiência com ratos. 2 grupos de ratos. Para um grupo de ratos, não vou fazer assim, que dá a impressão que eu estou mostrando. Então, para um grupo de ratos, foi dado o quê? Tudo que se come em lanchonete, para eles. Imaginem, então, o que se tem em lanchonete. Aqueles ratos foram alimentados só com coisas
que se comem lanchonete. E para o outro grupo de ratos, foi dado para eles se alimentarem só com frutas, verduras e vegetais. Quem está com fome come tudo, né? E aí, depois foram matar a sede daqueles ratinhos. E deram para os 2 grupos de ratinhos, para matar sede, eles deram um potinho com álcool e um potinho com água. Deram para os 2 grupos. O grupo que comeu frutas, vegetais e legumes, ele foi correndo matar a sede e escolheu a água. E o grupo que se alimentou com tudo que se come em lanchonete foi matar a sede, mas eles escolheram matar a sede no álcool. Entenderam o que está dizendo aqui? Quando a gente faz tudo errado, mistura tudo, come demais, aquilo se transforma em álcool. Aquela fermentação é álcool-aldeído que vai para o nosso sangue. E aí, não sei, os nossos filhos, aí alguém oferece um álcool, a pessoa toma, o corpo já está acostumado, o corpo começa a pedir aquela fermentação. Entenderam como é sério? Quanto amor tem o nosso Senhor por nós, porque Ele está preocupado com a nossa salvação. Ele nos ama demais. Ele deu o Filho dele para a nossa salvação. E o que nós estamos fazendo com isso? Que você possa chegar em sua casa hoje e refletir. Pede ajuda, é difícil, é muito difícil. E às vezes a gente cai e levanta de novo, Senhor, me ajuda de novo, muda meu paladar, me ajude a cuidar da quantidade, do horário, enfim, quantas coisas, né? Que o Senhor possa, que vocês possam buscar, porque Ele pode, né? Essa de que o Senhor possa, Ele pode. Ele só espera a gente pedir. Que nós peçamos a Ele ajuda para fazermos o que precisa. Porque Ele já fez tudo o que poderia fazer por nós. Deus abençoe você e a sua vida. Você vai cantar novamente? Então, que o Senhor possa ser honrado através da sua voz. Foram tantos sofrimento sem explicação, nos detalhes do teu rosto eu vejo a solidão, lágrimas a rolar, não há como explicar. Será que alguém feriu com palavras teu coração? Do que valeu o seu esforço, se tudo se foi vão? Ao lutar você se sente sem direção. Esqueceu que o seu lugar era ao lado de Jesus. Tentou se afastar, mas Ele soube te encontrar. E quantas vezes Ele falou, mas você não escutou. E quantas vezes o livrou, mas você não buscou. Vem, teu Pai te chama, vem.
enxuga estas lágrimas, esquece o passado. Cristo te espera de braços abertos, vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, o banquete te espera. Volta pra casa, pois Ele te ama. Enquanto a dor invade a pra suportar, enquanto a culpa te consome, isso te faz chorar. Clame ao teu Senhor dizendo: te peço perdão, Pai, eu sei que também feriu teu coração, e quando longe Ele te avistar, Ele correndo vai te alcançar. Volta pra casa, volta depressa, pois aqui é teu lugar. Vem, teu Pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado. Cristo te espera de braços abertos, vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, o banquete te espera. Volta pra casa, pois Ele te ama. Volta pra casa, pois Ele te ama. Vem. Amém. A porta da graça está aberta, né? Graças a Deus por isso. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, estamos muito agradecidos porque a porta da graça está aberta e o Senhor ainda fala conosco, Senhor. Somos duros de coração, somos teimosos e pedimos a Tua ajuda, Senhor. Quantas coisas precisam ser modificadas, quantas partes do nosso coração precisam ser limpas, Senhor. Precisamos ser refeitos. Quebra, Senhor, nossa vida e transforma-nos, Senhor, num vaso de honra, num vaso de bênção, Senhor. Quero pedir uma bênção especial sobre esta igreja, Senhor. Faz a Tua obra em cada família, em cada coração aqui. E que ao sairmos daqui, Senhor, possamos fazer planos contigo, Senhor. E opera em nós, Senhor, o querer e o efetuar segundo a Tua boa vontade. Traze-nos também à tarde, Senhor. Vamos continuar aprendendo sobre como ter saúde, como ter uma mente clara para ouvir a Tua voz. Despede-nos agora com a Tua bênção, com a Tua paz, em nome de Jesus. Amém.